Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando uma vez mais, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Hoje é terça-feira, né? E segue o ano de janeiro, aqui o mês de janeiro, nesse ano de 2001, isso sim, né? Dia 5, luz e paz para o seu coração, como sempre, muita luz e paz para a sua vida. Meus amigos, hoje na nossa pílula eu queria conversar com vocês a respeito de uma fala, como sempre, claro, muitíssimo profunda de Jesus na narrativa do apóstolo João, lá no capítulo 10, no versículo 10, quando o Cristo disse: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Gente, não precisa ser nenhum gênio para a gente poder prestar atenção nas falas de Jesus e entender que a presença do Cristo aqui na Terra teve uma finalidade de nos despertar espiritualmente, não é? Longe do que muitas vezes a gente acredita, a presença de Jesus aqui não veio simplesmente para apagar todos os nossos males do passado, então eu posso errar, porque se eu me arrepender no último segundo eu estou perdoado de tudo que eu fiz. Não, cada um é responsável sim por aquilo que planta, por aquilo que faz, mas quando a gente desperta realmente a consciência, a nossa vida se transforma. O que não quer dizer que a gente não vá ter que arcar com as consequências dos equívocos que nós mesmos criamos. Vamos conversar um pouco sobre isso. A vida em abundância, né, que Jesus se refere, e é belissimamente trabalhado esse conceito, né, pelo nosso querido Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, é exatamente o convite a uma renovação espiritual de dentro para fora. Todos nós, meus amigos, somos convidados a nos renovar espiritualmente, mudando a nossa forma de se relacionar com a vida, com as dificuldades que a gente tem na vida, inclusive com a nossa forma de viver. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas passam por determinados problemas que são parecidos, né? Embora sejamos pessoas em níveis de consciência diferentes, os desafios são comuns. Nós temos um corpo de carne que adoece. Então, cada um vai viver em algum momento algum tipo de experiência física, né? Mais ou menos complicada. Muitos de nós podem viver o desafio financeiro ou o desafio do julgamento alheio. Muitos de nós vai ter que lidar com os lutos, né, em diversas fases da nossa vida. Então, se Jesus veio para que tenhamos vida em abundância, o que isso quer dizer? Que na hora desses desafios a gente deve experimentar, embora, claro, o luto, a tristeza que faz parte da nossa caminhada, mas uma abordagem muito mais poderosa que o Evangelho que o Cristo nos ensinou nos traz, de esperança, de bom ânimo, de certeza na vida futura, de entender que se a gente fizer a nossa parte aqui espiritualmente, né, para a gente se renovar, com certeza a gente vai estar muito bem acompanhado. Então, na hora das dores, nós vamos ter uma postura diferente, por exemplo, que a que muita gente tem de desespero, de raiva, de revolta, de querer abandonar a vida, né? De colocar a culpa em um monte de outras pessoas pelas suas dores. É diferente. E o curioso, gente, é que normalmente são pessoas que seguem Jesus. Exatamente isso, né? A referência é a mesma, mas o ponto de vista que cada um tem do Cristo é muito diferente, é muito curioso isso. É muito estranho que muitos de nós que falam, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito que Deus guia a minha vida, se torne uma pessoa revoltada, anguniada, amargurada, sabe, infeliz, porque acredita que Deus não está do seu lado nos momentos mais desafiadores. A gente se esquece, né? A gente fala, mas na hora do testemunho a gente se esquece. É lógico que o testemunho não é fácil para ninguém, não é para mim, não é para você. É um desafio, testa mesmo a nossa fé. Tem hora que as nossas pernas fraquejam, e fraqueja mesmo, mas não se esqueça da promessa do Cristo. Se ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, ele está nos mostrando que somos sim capazes de nos reinventar mesmo nos momentos difíceis. Meus amigos, quantas pessoas estão entrando agora no ano de 2021 e estão se reinventando na sua forma de trabalhar, porque perderam seus empregos, reinventando-se no relacionamento, porque saíram de um relacionamento difícil, ou estão recomeçando um novo, ou estão vivendo a viuvez. Quantas pessoas estão se reinventando na relação com seus filhos? Não é verdade? Quantos de nós está se reinventando ao ter que lidar com algum tipo de enfermidade que antes não tinha? A gente se reinventa, meus amigos, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. O objetivo dessa vida, dessa universidade do Espírito, é nos convidar a buscar dentro de nós mesmos o nosso lado crístico, a despertar nosso nível de consciência mais profunda, que a gente sabe
que por vezes só vai acordar, só vai despertar quando alguns chacoalhões forem feitos. Então vamos nos lembrar que o Cristo não veio para que a gente não tenha responsabilidade pelos erros passados ou presentes. A vida em abundância que ele nos oferece é exatamente a consciência de que nós somos responsáveis pela mudança. É saber que nós podemos mudar a qualquer momento a direção dos nossos destinos. É saber que mesmo que a conta que estejamos, de certa forma, marcando por erros do passado seja pesada, nós temos uma riqueza inexpugnável, inestimável dentro da nossa alma quando a gente se transforma através da oração, de fazer a prática do bem, de espalhar luz por onde, né, a gente passar. É essa renovação genuína, gente, que faz com que a gente tenha vida em abundância. Então, o que eu mais desejo a você no dia de hoje, nesse ano de 2021, é que você, sua família, a humanidade toda, todos nós tenhamos essa vida em abundância que o Cristo veio nos oferecer. Uma vida que não olha apenas para os momentos atuais, mas porque a gente está construindo para o futuro, não é? Uma vida que nos conecta com as energias mais sagradas da existência, em que a compaixão, em que o otimismo, a responsabilidade, o respeito às diferenças andam de mãos dadas. E que a consciência, sem dúvida alguma, é a grande bússola mobilizada pelo amor, que é o combustível que nos leva em direção a Deus. Deus te abençoe bastante. Obrigado, como sempre. Você que escuta as pílulas, que compartilha. Eu sei que agora está um pouquinho mais difícil. Algumas pessoas, né? Porque o WhatsApp mudou as regras, então muita gente tinha lista, agora não pode mais, mas faz grupo. Você faz um grupo de transmissão no WhatsApp, coloca todo mundo aí, compartilha. Tem o nosso canal lá no Telegram, quem gosta do Telegram, né? Para que você possa receber as pílulas também. Baixe o aplicativo IRM Oficial, é gratuito e você pode receber as pílulas a qualquer hora, em qualquer momento e compartilhar, tá certo? E daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, te vejo, hein? Lembrando, até dia 18, nosso Evangelho no Lar é às 9 da manhã. Depois a gente volta para o horário antigo das 10h30. Beijo grande no seu coração, muita luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.